Hoje nós vamos falar sobre algo que vejo todos os dias nos atendimentos a casais, a comunicação, ou melhor, a falta dela. Quando não sabemos comunicar de forma adequada com o parceiro, muitas vezes escolhemos não comunicar nada para evitar brigas. Isso cria uma falsa sensação de que está tudo bem. Mas, na verdade, é como varrer poeira para debaixo do tapete. O problema não some, ele só se acumula. E tanto a ausência de conversa quanto a conversa feita de forma inadequada tem um impacto trágico muitas vezes na vida do casal e na saúde financeira da família. Quando falamos de temperamentos, esse desafio fica ainda maior. Perfis diferentes reagem de formas diferentes, enquanto um é mais direto e intenso, o outro pode se retrair. Enquanto um se empolga, o outro analisa até cansar. E aí que mora o perigo e também a possibilidade de crescimento. Para conversar sobre isso, eu tenho a alegria de receber hoje o Dr. Leandro Bernardes, que tem uma escuta e um olhar muito lindo sobre o comportamento humano, sobre os afetos e as relações. Leandro, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente sobre você, quem é o Leandro, sobre sua trajetória e o que move o seu trabalho quando nós estamos falando do ser humano. Karina, é uma alegria poder estar aqui no seu programa e com você que estará conosco, nos acompanhando durante esta gravação, durante este podcast. E com certeza, aquilo que nós vamos conversar vai poder mudar o rumo da sua vida, como mudou o rumo da minha. Quando nós tratamos sobre o tema dos temperamentos, é um tema que me agrada muito, eu sou um pesquisador sobre isso. Há mais de 20 anos eu trabalho com a formação de pessoas a partir de conteúdos vinculados ao conhecimento da personalidade, ao conhecimento dos temperamentos, seja em sala de aula, que eu fui professor há muitos anos, seja em meu consultório, onde eu atendo sobre isso todos os dias. Eu sou filósofo, sou teólogo, mas trabalho como psicólogo já há vários anos, sou especialista em neurociência do comportamento, em neuropsicologia, tenho doutorado em psicologia e atualmente eu fico aqui no meu consultório e atuo como palestrante no Brasil inteiro, tanto para áreas vinculadas a desenvolvimento humano quanto a crescimento profissional e outros temas, inclusive temas religiosos. Então, Karina, a nossa aula hoje vai ser ela longa, mas a gente vai ter que encurtá-la bastante. O tema é muito rico e vamos começar. Combinado. Hoje no meu trabalho, eu vejo quando um dos parceiros não se sente compreendido, ele começa a evitar certos assuntos. E dinheiro é sempre um dos primeiros a entrar nessa lista. E esse silêncio pode dar a impressão de que está protegendo o relacionamento, mas na prática está corroendo a parceria. Eu gostaria muito de te ouvir, Leandro, na sua experiência clínica, qual o impacto que a falta de comunicação ou a comunicação desalinhada ao temperamento do outro tem nos relacionamentos e nas finanças do casal. Eu sei que aqui o meu recorte de trabalho é as finanças, mas eu brinco aqui muito sobre que finanças é sobre vida. Então, eu gostaria que nós aprofundássemos sobre vida, mas não esquecêssemos que, de alguma forma, quem nos ouve também tem um chamado de estar aqui porque tem o desejo também de melhorar as finanças da família, as finanças do casal. Ok, então eu vou tentar construir um raciocínio onde, parte por parte, a gente vai poder enxergar como esse problema ele é construído e como ele pode ser resolvido. Primeira coisa é a gente pensar o seguinte: 95% de todas as pessoas que procuram atendimento especializado aqui em consultório, quando o problema principal é a crise conjugal, é, sobretudo, um problema de comunicação. E o que acontece no casal? A gente primeiro precisa entender que o casamento ele tem que ser visto como um projeto. Quando a gente entende que o casamento ele é um projeto até que a morte o separe, a gente entende que para a realização de um projeto existem etapas. E cada etapa ela tem fases. E nós precisamos entender que existem pilares para a gente construir um casamento bom. Existem três pilares básicos. O primeiro pilar é o pilar dos valores. Quanto mais concorde o casal for em valores,
mais será harmônico essa relação. Quando eu falo de valores numa perspectiva ampla. Sejam valores enquanto objetivos em comum, sejam valores enquanto espiritualidade, visões de mundo, educação de filhos. Quanto mais o casal procurar se aprofundar em valores, mais eles serão concordes. A palavra concorde ela é interessante porque significa coração unido. São duas pessoas com corações unidos. O segundo pilar do casamento, ele é o pilar da amizade conjugal. A amizade conjugal é aquela dimensão do diálogo que faz o coração dos dois serem unidos. E quanto mais amigos, mais unidos. E é aqui que é o grande problema. À medida que o tempo vai passando, as diferenças elas vão se tornando uma espécie de barreiras entre o casal. Essas diferenças elas se acentuam naquilo que nós sempre conversamos, as pessoas falam, eu sou de uma família totalmente diferente da do meu marido está... Só que existem diferenças mais acirradas, existem estruturas de pensamento, e é aqui que é o X da questão. O homem tem estruturas de pensamento muito diferentes das estruturas de pensamento feminina. Então, por exemplo, faz parte da estrutura masculina lidar com o dinheiro como uma espécie de construção de poder. A mulher não lida com o dinheiro como construção de poder. Aqui está no inconsciente, tanto do homem quanto da mulher, que o dinheiro para o homem, ele não é um meio apenas. Para a mulher, geralmente o dinheiro ele é um meio. Eu tenho dinheiro para comprar minhas coisas, para poder saciar ali as necessidades básicas da família, para poder pagar contas disso ou daquilo. Para o homem, não. Para o homem, o dinheiro ele é uma expressão. Ele é uma expressão de poder. Através do dinheiro eu posso me expressar. Então, nós vamos pensar o seguinte: independente do temperamento, o modo masculino de lidar com o dinheiro, ele é diferente do modo feminino de lidar com o dinheiro. A maior parte das vezes a gente não recebe formação nenhuma sobre isso. E é por isso que quando a mulher vai conversar com o homem sobre dinheiro, ela parte da estrutura feminina e o homem parte da estrutura masculina. Então, se o homem não entende a forma de pensar feminina, fica mais difícil para ele ter diálogo com ela. Se a mulher não entende a forma de pensar masculina em relação ao dinheiro, fica difícil para ela também acessar e os dois terem concordância. O outro ponto, além das estruturas masculinas e femininas, é o ponto da estrutura de temperamento. Aqui, antes da gente ir aprofundando sobre, a gente precisa entender o seguinte: o que é um temperamento? Temperamento ele é uma estrutura biopsíquica. O que significa isso? Significa que todas as células do meu organismo estão vinculadas ao temperamento. A gente que estuda essa dimensão da neurociência, do comportamento, a gente vai vendo que, por exemplo, até os traços ósseos de uma pessoa, o formato do rosto, o formato da boca, sobrancelha, tudo diz então de uma dimensão biológica, mas que ao mesmo tempo é impregnada de uma dimensão psíquica. Ou seja, a pessoa ela vai ter, por condicionamento, uma base para agir no mundo. E essa base vai ser também uma base biopsíquica, aonde ela vai ter então um monte de estruturas para poder pensar, sentir e agir no mundo. É por isso que nós na psicologia nós somos capazes de catalogar possibilidades de comportamento, de reação com uma determinada previsibilidade para dizer, olha, uma pessoa, homem ou mulher, com tal idade, com tal temperamento, vai ser capaz de agir dessa e dessa forma em relação ao dinheiro, em relação à educação de filhos, em relação ao mundo do trabalho. E é então que vem a grande chave de leitura. Se eu sou alguém e diante do meu cônjuge eu sou um mistério, por ter uma estrutura de influência ambiental, de uma estrutura de masculinidade
uma estrutura de feminilidade, uma estrutura de temperamento. Aí é onde a gente vê, mas que temperamento é esse? Que estruturas, como se estrutura psicologicamente meu marido? Como se estrutura psicologicamente a minha esposa? E aqui que é o interessante. Se a gente adentra na possibilidade de conhecer essas estruturas, a partir de estudo mesmo, e a partir de diálogos pontuais com o É cônjuge, maravilhoso, né? a gente começa a conseguir uma coisa que é fantástica. A gente começa a adentrar no mundo interior do outro para conversar a partir do mundo interior do outro e não a partir do meu mundo. Se o marido se dispõe a fazer esse aprendizado e a esposa se dispõe a fazer esse aprendizado, os dois podem então adentrar numa comunhão interior de amizade de níveis muito elevados. Por exemplo, Aristóteles ele dizia que a amizade ela é uma alma em dois corpos. Quando você pensa que a palavra alma, ânima em latim, psique em grego, é como se ele dissesse para nós assim, a amizade é uma, é uma estrutura psíquica em dois, em duas pessoas. Então, para dizer o seguinte, o projeto Amizade Conjugal, ele também é um projeto de educação. Quando a gente lida com a ideia de educação, a palavra educere em latim significa tirar para fora, colocar para fora. Então nós pensamos assim, existe uma identidade de amizade conjugal a ser colocada para fora. E isso exige educação, exige um processo de conhecimento a dois, existe um processo de autoconhecimento, existe um processo de gestão emocional, existe um processo de gestão emocional, inclusive a dois. Então, para dizer o seguinte, a crise que qualquer casal possa vivenciar numa dimensão financeira, primeiro, ela é uma oportunidade. Eu também A vejo gente, isso. eu gosto muito da palavra crise. Eu não sei se você que está me ouvindo sabe o que significa a palavra crise. A palavra crise, ela significa passagem. A etimologia dela é passagem. Quando a gente imagina, então, que o casamento é um projeto, até que a morte os separe, você entende que uma crise ela é uma passagem para algo melhor. A gente não busca uma passagem para algo pior, a gente só busca uma passagem para algo melhor. Então, nós vamos ver o seguinte: a dimensão financeira, ela é muitas vezes um sinal que aponta que chegou o momento de aprofundamento, sobretudo na comunicação a dois. Então, nisso eu concordo com você plenamente. É para dizer o seguinte: opa, quando o casal tem um distanciamento emocional, eles não sabem conversar sobre quase nada, eles estão rasos. Mas o que estrutura a nossa vida é o superficial. O superficial da nossa vida é o dinheiro. Então nós vamos pensar o seguinte: opa, vamos a partir do dinheiro começar a aprender a conversar sobre nós? Isso aqui é algo muito interessante. Eu acho que nesse sentido, inclusive, Leandro, acho que para a gente dando um gostinho, né, do que é relevante para que possamos também alçar esses degraus, né, a gente falar um pouquinho dos temperamentos. Então, os temperamentos, eles influenciam a forma como nós falamos, como nós escutamos e também como nós reagimos. E eu percebo muitas vezes o casal não se dá conta dessas diferenças, o que aumenta o atrito. Então, você pode explicar brevemente os quatro temperamentos que já são conhecidos, né? O colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo, e como essas tendências aparecem no dia a dia dos casais? Sim, para a gente entender o conceito de temperamento, a gente precisa partir do conceito de extroversão e introversão. Então, o que é extroversão? A pessoa nasce com uma tendência. Teve um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung, que ele chamava de libido psíquica. Quando a gente pensa em libido, a gente pensa em desejo. Libido psíquico, então, seria aquele desejo psíquico para uma dimensão, ou externa a si, ou interna. Então, quem é extrovertido é aquela pessoa que a sua libido psíquica, ou seja, o seu psiquismo, empurra ela para o mundo exterior. É para aquilo que ela vê, é para aquilo que ela toca, é para estar com pessoas, é para agir no mundo, é para fazer coisas, é para se relacionar com pessoas.
E o introvertido, a sua libido psíquica, ou seja, o seu desejo psíquico é para o mundo da ideia. Por isso que é aquela pessoa que ela vai ser mais voltada para o seu mundo interior, para os seus pensamentos, para os seus desejos, para estar sozinha. Diferente do extrovertido que busca agir no mundo, essa pessoa, ela quer estar agindo sobre as ideias dela. É por isso que ela gosta de estar reservada, por isso que ela não se expõe tanto para as pessoas, mas ela é mais contida, mais comedida. E aqui nós vemos o seguinte: daqueles que são extrovertidos, de forma predominante, nós temos dois tipos de extrovertidos. Nós temos os extrovertidos que nós chamamos de coléricos e os extrovertidos chamados de sanguíneos. No mundo introvertido, nós temos aqueles que são os melancólicos e nós temos aqueles que são os fleumáticos. Quando nós falamos de temperamento, significa que cada pessoa ela vai ter uma junção de dimensões diferentes, tanto na extroversão quanto na introversão. Então, todo mundo tem um pouquinho dos quatro, mas ele vai ter dois predominantes. Esses dois predominantes ou serão predominantemente extrovertidos, então uma pessoa ela pode ser colérica e depois um aporte, ou seja, uma base de sustentação sanguínea, meu caso, por exemplo, mas tem pessoas que ela pode ser com uma base extrovertida, com uma dimensão introvertida, por exemplo, colérico fleumático, Eu sou colérico colérica melancólico. melancólica. Olha aí. Ou a pessoa pode inverter, ela pode ser introvertida com um aporte extrovertido. Então, uma melancólica colérica, uma melancólica sanguínea, ou um fleumático colérico, um fleumático sanguíneo. O que é interessante disso? Quanto maior a predominância de um desses tipos de introversão ou extroversão de uma pessoa, aqui é possível, inclusive, perceber como que essa pessoa vai tender a agir no mundo. É o que a gente muitas vezes, para empresas, a gente faz previsões a partir de alguns testes do qual é o perfil de personalidade, como essa pessoa vai tender a agir numa determinada área de trabalho. Bem, então nós vamos pensar, quando nós temos, então, um colérico e um sanguíneo, os dois são extrovertidos, o que é comum nos dois e o que os diferencia? Nós vamos pensar assim, o sanguíneo ele é como se fosse, ele é um extrovertido, ele é falante, o colérico também é falante. O sanguíneo é comunicativo no sentido de querer muitas amizades para se sentir alguém acolhido, alguém que gosta de estar junto com as pessoas para cultivar amizades. Então, ele é alguém que busca estar com pessoas para ter laços, para ter relacionamentos. Colérico, ele é parecido. Ele conversa com as pessoas, mas no inconsciente dele, ele vai conversar com pessoas mediante utilidade. Ele é aquela pessoa que, se é útil estar no meio social ali, se ele vai colher alguma coisa, se vai ser útil para ele de alguma forma, ele quer estar junto. Mas se ele não vê utilidade, ele sai. Então nós vamos pensar, o sanguíneo, ele, como ele é mais relacional, ele é mais abrangente nas palavras. Por isso que é aquele extrovertido que é mais extrovertido. Então, ninguém é mais comunicativo do que um sanguíneo. Os coléricos, por exemplo, são comunicativos, mas eles são comunicativos, digamos assim, mediante a utilidade. Se eles se sentem úteis no que eles estão falando, eles falam mais. Mas se eles não se sentem tão úteis, eles falam menos. Há uma diferença na ação de sanguíneo e colérico enquanto à vontade. Os sanguíneos têm uma vontade mais fraca, por isso que eles tendem a começar e não terminar. Eles são como se fosse um ar, são leves, são dinâmicos. Então, como se fosse o ar, não tem organização, não tem estrutura. Eles sofrem para organizar as coisas, sofrem com horários, eles não têm estrutura. Os coléricos, eles são extrovertidos, mas eles têm uma vontade forte. Eles, desde pequenininhos, são decididos, o que eles põem na cabeça, eles vão e fazem, e eles são mais parecidos com a terra. Por isso que eles são mais cheios de metas, eles se organizam mediante tarefas, eles são pessoas que, naquilo, sobretudo vinculado ao trabalho, eles são capazes de planejar a longo prazo. No âmbito introvertido, nós temos, por exemplo, semelhante ao sanguíneo, que é ar, nós temos o fleumático, que também é ar.
Então, ele é aquele introvertido que também é amigável, ele é quietinho, mas tem um sorrisinho, gosta de estar com as pessoas, mas ele é mais calmo. Ele é aquela pessoa que ele é mais diplomático, mas ele também, ele não tem muita segurança em si, ele está cheio de insegurança, por isso ele sempre busca a segurança, por isso que ele é pacificador, desde pequenininho tem aquela carinha boa, gosta de todo mundo ser amigável, é aquela pessoa que desde pequenininho você fala assim, nossa, que delícia ter um filho fleumático. Come tranquilo, não briga com ninguém, dorme tranquilo, você põe ele no cantinho, fica lá o dia inteiro legal ali, tem uma carinha boa. Agora você tem um outro lado, que é o melancólico. O melancólico é parecido com o colérico enquanto terra. Eles são pessoas que eles são mais reservadas, são muito organizados, são pessoas muito tendenciosas ao perfeccionismo, desde pequenininho levam a sério tudo, são planificadores semelhantes ao colérico, gostam de estabelecer metas para poder fazer bem perfeito o que eles desejam fazer, são de vontade forte também, eles não desistem fácil. Então, mas são introvertidos que não gostam tanto de estar no meio social igual os fleumáticos. Eles têm uma espécie de energia social pequena, ficam ali 15, 20 minutos na mesa, saem depois, a não ser com alguns poucos amigos, pouquíssimos que durante a vida eles tendem a criar raízes. Bem, de modo geral, são traços, eu quis trazer alguns traços aqui, e você que está me ouvindo, dá para tentar visualizar pessoas que você conhece. É claro Isso. que se for fazer uma medição completa, aí é difícil, teria que fazer uma aula sobre cada temperamento para você entender. Mas eu quis dar algumas características mais gerais para você que está ouvindo agora, possa falar, nossa, diante disso aqui, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, meu marido também, meus filhos também. E aí, quando a gente fala de dinheiro, né, e por isso que eu gosto de trazer temáticas distintas como essa que a gente está tratando, porque muitas pessoas pensam que quando a gente fala de dinheiro é só sobre os números, né? Sobre contas a pagar, contas a receber, mas no fundo o dinheiro ele é sobre a nossa vida. E ele está ligado às nossas escolhas, ao que priorizamos, à forma como organizamos nossa rotina, à nossa capacidade de esperar, à resiliência diante dos desafios, ao quanto nós trabalhamos, é o tipo de experiência que nós buscamos viver. E no casal, essa percepção pode ser muito diferente e ainda mais influenciados pelo temperamento de cada um. E aí que surgem alguns conflitos, não apenas sobre o que gastar ou economizar, mas também sobre como viver. Na sua experiência, Leandro, existe algum temperamento que tende a ter mais dificuldade de lidar com esses aspectos mais amplos do dinheiro, como organização, espera, resiliência, escolha de experiências e, por consequência, com as decisões financeiras em si? E se você percebe isso, como que essas características aparecem na convivência de um casal? Bem, primeiro, todos têm problema com dinheiro. Então, nós temos que A diferença partir. é como enfrentamos, talvez, né? Como Todos têm falamos sobre, né? Reagimos. Na verdade, todos temos problema com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele, primeiro, ele é o quê? Ele é um meio de como eu me relaciono com o mundo. O dinheiro não é só um bem, ele é, sobretudo, um símbolo. Por exemplo, a gente pega um papel hoje e diz, isso aqui vale um carro. Então, nós temos uma moeda e a gente diz, isso aqui vale um chocolate. Então, primeiro, o dinheiro é uma expressão simbólica, mas ele é uma expressão simbólica que está ligado ao como eu me vejo no mundo. É por isso que o dinheiro, quando a gente começa a entender que ele está muito ligado a uma expressão de ser, mais do que uma expressão de ter, aqui é algo muito interessante, porque significa o seguinte: como eu me posiciono no mundo, assim eu me posiciono com o dinheiro. Por isso que a mentalidade de cada temperamento em relação ao dinheiro, ela é previsível. Por exemplo, a nossa vida ela está em relação ao tempo e ao espaço.
ao lugar onde pisamos e ao tempo que vai passando. Então, para a gente ter um pouquinho de noção sobre isso, vamos pensar, ó, nós nos relacionamos com o tempo psicologicamente de três formas. Ou o meu psiquismo, o meu temperamento vai me levar a focar mais no passado, ou o meu temperamento vai me levar a focar mais no presente, ou o meu temperamento vai me levar a focar mais no futuro. Então agora vamos pensar. Colérico, por exemplo, a dimensão dele com a realidade é sempre voltada para o futuro. Então, como ele é mais voltado para o futuro, ele se relaciona com o dinheiro, fazendo com que o dinheiro possa ser um meio para que no futuro ele tenha mais realizações, sobretudo em realizações onde essa pessoa vai se sentir mais útil e socialmente mais influente. Então, é como se fosse assim, a pessoa ela nasce e ela nasce sempre com projetos grandes. Por quê? Porque ela se vê grande. É por isso que você vê coléricos sempre querendo dimensões maiores. Exemplo, eu pego uma criança aqui no consultório e eu peço para ela fazer um desenho sobre como ela se vê com a minha idade, 43 anos. Ela se vê num carrão, ela desenha um carro grande, ela desenha casa grande, ela desenha prédios grandes. Mas ela não põe nem muito pessoas para dizer o seguinte, ela quer construir coisas grandes. Então, a mentalidade de uma criança colérica, então, vai ser sempre uma mentalidade de fazer mais dinheiro. É por isso que é comum ver empreendedores coléricos, porque ele se vê grande, inclusive ele se desenha grande desde pequenininho, e aí e ele sempre se vê líder, sempre se vê mandando. Então, ele vai ser alguém de atender a querer fazer mais dinheiro, para se sentir cada vez uma pessoa maior. É por isso que coléricos, por exemplo, são dominadores. Eles gostam de estar por cima de tudo. Por isso que eles tendem a querer ser a maior empresa, o maior cargo. Então, o dinheiro vai ser em função de grandiosidade. Coléricos são mais ou menos assim, no seu instinto básico. Agora, vamos imaginar, a maior parte dos coléricos casam com pessoas de um temperamento oposto. 60 a 70% de todos os casais são entre temperamentos opostos. É um colérico ou colérica com um fleumático, ou seja, ou o homem é fleumático ou a mulher é fleumática, casado com um homem colérico ou a mulher colérica. E o outro 60% dos casais é entre o outro oposto, sanguíneo com melancólicos. Agora, olha, vamos pensar. Falei do colérico, olha o fleumático, que diferença. Se 60 a 70% daqueles que são casados com coléricos são fleumáticos, eles já têm uma outra visão de mundo. Desde pequenininhos, você pega aqui, por exemplo, crianças que são fleumáticas. Você coloca lá, desenhe aqui como você quer se ver com a minha idade. Aí eles vão desenhar família, ele vai desenhar ele num lugar bonito, que tem uma lagoa, uma casinha no campo tranquila, aonde ali vai ter uma rede, que ele possa estar descansando. E se observa, aonde tem várias pessoas, só pessoas legais. Então é o pai, a mãe, algum amiguinho, ou seja, aquele ambiente tranquilo. É aqui que você vai observar. Desde pequeno, os fleumáticos, então, eles olham para quê o dinheiro? O dinheiro é para ser buscado para dar segurança. Por isso que eles não buscam grandiosidades, eles buscam segurança. É por isso que, enquanto no mundo empresarial você acha muitos coléricos, no mundo dos concursos públicos, do serviço público, você acha inúmeros fleumáticos, porque eles olham para o mundo do trabalho e eles pensam, desde pequenininho, onde eu vou me sentir mais seguro, que profissões eu não vou precisar me arriscar. Eles não gostam de arriscar. Eles, desde pequeno, eles querem coisas que são sólidas, rotineiras, aonde eu possa ter aquele meu sustento no dia de hoje, e aí que vem. Essa pessoa que quer segurança, ela vai querer então guardar dinheiro
para ter segurança. Ela não quer usar o dinheiro para fazer mais dinheiro, porque isso aqui vai desestabilizar a segurança dela. Ela vai querer dinheiro para se sentir mais segura. Por isso que, por exemplo, coléricos tendem a fazer o dinheiro rodar, fleumáticos tendem a fazer o dinheiro parar. Eles são acumuladores. Por isso que eles tendem a ser bons administradores. Agora, olha que riqueza. Uma pessoa que é empreendedora casa com alguém que é, por natureza, administradora. Se os dois aprendem a se comunicar bem, quem os segura? Eles vão ser prósperos. Agora, olha outra dimensão. Sanguíneo casa com um melancólico, melancólica ou melancólico, e assim vai. Qual que é a dimensão do tempo em relação ao sanguíneo? Sanguíneo, ele olha para o futuro como uma dimensão de que eu não posso me frustrar diante do meu presente. Olha que diferente. Significa que o sanguíneo, ele quer aproveitar, ele olha para o futuro e vai dizer assim, eu não quero morrer sem ter aproveitado a vida. Então ele é muito Eles, presente, né? ele é alguém do presente que se move em relação ao futuro, mas em função de olhar para trás depois, quando for velho, ter curtido a vida. Por isso que os sanguíneos, eles são aqueles que têm, por natureza, a necessidade lúdica com o dinheiro. Olha que diferença. O dinheiro ele é um símbolo para que eu tenha uma vida prazerosa. É quem gosta de viagem, né? Que hoje é um drama, né? Controlar o casal que um quer guardar e o outro quer ter todas as experiências ao mesmo tempo. E é assim. E o sanguíneo, então, ele não se dá limite, porque o prazer não tem limite. É por isso que, geralmente, pessoas que são sanguíneas, elas lidam com o dinheiro numa função de o que que eu desejo nesse momento me satisfazer. Aí o dinheiro ele é uma ele tá ligado à satisfação, à satisfação do gosto de comida, de roupa, de vestido, de viagens, de festas. Só que agora olha que interessante. Nós somos latino-americanos. Nosso país ele é predominantemente um país solar, digamos assim. Aqui é mais forte o inverno do que, desculpe, é O mais forte o verão. verão do que o inverno. Logo, nós somos um povo de predominância sanguínea. Então, a maior parte dos nossos concidadãos, né, os brasileiros, eles são sanguíneos. É por isso que é diferente da gente pensar no dinheiro comparando com os japoneses, que são de predominância introvertida, de predominância de planificação, de planejamento. É diferente a gente pensar dos países nórdicos. Então, são pessoas ou mais ligadas ao temperamento colérico, por exemplo, os alemães, o pessoal dos Estados Unidos, então, até o ambiente influencia a construção de um determinado temperamento. Agora, vamos imaginar, brasileiro ele é festeiro. A maior parte dos temperamentos brasileiros são sanguíneos. É por isso que tem uma grande dificuldade de lidar com dinheiro, E porque é baixa aquela poupança expressão. também, né, Leandro? Acho que justifica um pouco a baixa poupança que a gente tem no próprio país, né? Com certeza, é aquela coisa, ele ganha de manhã para gastar à tarde. Está muito ligado isso ao temperamento também. E geralmente os sanguíneos casam com melancólicos. Melancólico tem uma tendência interessante. Eles lidam com o dinheiro pensando na sobrevivência. Eles não pensam na segurança, eles pensam na sobrevivência. É por isso que, quando a pessoa casa com um melancólico, ela pergunta para ela assim: quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Eles sempre vão dizer: não sei. Porque para o melancólico é presente e passado. É o meu presente em relação ao passado. Então, como é o meu presente em relação ao passado, o futuro ele é cheio de medo. Os melancólicos têm uma relação de medo com o dinheiro. É por isso que eles tendem a ter uma dimensão de querer ser muito seguros, mas ao mesmo tempo serem aquelas pessoas que tendem a querer se satisfazer com aquilo que já tem em mãos, porque eles têm medo, geralmente, de estruturas novas. Então, na cabeça deles, é como se tudo fosse dar errado. A sociedade vai dar errado, a economia vai dar errado.
qualquer coisa que eu vou fazer, a tendência é dar errado. Então, essa dimensão com o dinheiro faz com que muitas vezes os melancólicos, tendo altas capacidades de produção, porque eles são engenhosos, eles são analíticos, mas ao mesmo tempo eles perdem muita oportunidade por causa dos medos. E aí nós vamos imaginar, nós temos um sanguíneo, mas não um sanguíneo casado com a melancólica. Eu tenho um sanguíneo ou sanguínea que olha para o dinheiro e fala, eu preciso aproveitar a vida. Aí casa com o melancólico e faz isso, mas e se tudo der errado? Tem medo de morrer de fome. É, Aí você vê isso o fleumático, né? Nossa, eu já estou bem como eu estou. Aí o colega, casa com o colega, e fala assim, mas eu quero mais, vamos avançar. Aí é um querendo ser seguro com o outro que quer se aventurar. é, Então, para dizer o seguinte, cada temperamento vai ter um esquema básico de trato com o dinheiro. é. Isso é muito interessante que você falando, Leandro, eu consegui passar um filme na minha cabeça aqui, né, do meu dia a dia, dos atendimentos, porque é muito difícil quando não se tem conhecimento de que existe algo interno com força que nos leva para essa forma de agir e vira um verdadeiro cabo de guerra muitas vezes, né? Então, na sua opinião, como que o casal pode lidar melhor com essas diferenças? Que tipo de comunicação respeita o jeito do outro e ao mesmo tempo permite avançarem juntos? Já para a gente ir Eu acho que encaminhando assim para uma prática, né? A partir do nível de consciência que nós estamos agora, de que existe algo grande que nos move, como que a gente pode pegar isso a nosso favor e fazer isso uma mola propulsora mesmo? a primeira coisa é entender o seguinte: eu não sou alguém que é engessado na construção de mim mesmo. Existe uma coisa fantástica no cérebro que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro ele é capaz de sempre construir-se em habilidades novas. Então, não quer dizer que eu tenho um temperamento X, que eu não posso ter características de um outro temperamento. Então, é pensarmos o seguinte: o temperamento ele é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. Cheguei nele, acabou, eu não vou ter mudança. É um ponto de partida. O que significa isso? Eu preciso entender que a maturidade individual ela se dá no oposto. Isso é interessante. E agora, quando a gente pensa que até instintivamente a gente tende a casar com o oposto, enquanto temperamento, por exemplo, é muito raro casais terem o mesmo temperamento, em torno de 10%, mas tem dois sanguíneos, dois coléricos, dois melancólicos, em torno de 10%. Então, o primeiro ponto de partida é entender a minha maturidade está no meu oposto. Se eu sou casado, então, com alguém que é o meu oposto, eu preciso entender que ele tem o que me falta. E o que range em mim, no outro, é porque eu não aceito que eu preciso aprender a ter em mim o que é positivo no outro. Então, nós pensarmos no seguinte: a primeira coisa para os dois aprenderem a dialogar bem é os dois, eu gosto de chamar de reunião de pauta. É como se a gente entendeu o casal como se fosse uma empresa, para terem reuniões de pauta. Por que é importante reunião de pauta? Para entender o seguinte: os dois vão sentar nas dimensões financeiras, por exemplo, e vão colocar a pauta. Qual é a pauta? A, a primeira coisa é pensar, olha, em relação ao dinheiro, o que nos perturba? Uma coisa interessante que os dois podem fazer é os dois, por exemplo, sentar numa mesa, como se fosse uma empresa, com papel e caneta. E você que está me ouvindo, faça isso com o seu cônjuge. Vocês vão ver que interessante. Primeira pergunta que vocês vão fazer: o que me perturba financeiramente? Aí, explore o máximo essa pergunta. Seu cônjuge também. O que me perturba financeiramente? Segunda pergunta: por que isso me perturba? E aí você explore o máximo essa pergunta. Os dois fazem isso também. Por que isso me perturba? Aí, a terceira pergunta: é verdade o que acredito em relação aos meus medos? É pensar o seguinte:
eu vou ter medos em relação à minha gestão do dinheiro. Aí você vai pensar, mas é verdade isso? Isso que eu estou apegado aqui, né? É verdade isso por quê? Porque a gente, todas as vezes que nós nos sentimos perturbados, tem alguma mentira que a gente está contando para si. Ponto. Você faz algo assim, escreve, e depois você vai partilhar com o seu cônjuge. Olha, aqui é o nosso problema. Tá, como é que eu vejo isso? O que me perturba nisso, o que eu sinto nisso, tal, tal, tal. E você permite o outro fazer uma leitura. Você pergunta, olha, essa minha visão, como é para você? Aí eu imagino, né? O colérico apresenta essa visão, o fleumático apresenta outra visão. Os dois, a gente precisa se complementar nas visões em relação àquele problema financeiro. Isso aqui é interessante. O segundo ponto, que esse aqui é o ponto do autoconhecimento, o segundo ponto seria que eu quero diante disso? Porque é aqui que é o ponto de maior, é o ponto nevrálgico das brigas. O que eu quero diante disso? Aí agora, veja, cada um vai colocar o que eu quero. Você pode conversar com isso, sobre isso. Aí depois, veja, depois do que eu quero, vem uma outra pergunta. O que eu devo fazer? E depois o que devemos fazer? É interessante que quando você escreve isso, você consegue se enxergar melhor e você consegue ouvir, ao ouvir a resposta do outro, você consegue ter maior clareza. Por que é bom, às vezes, escrever? E quando a gente tem muita crise, por exemplo, introvertidos têm medo de falar, têm medo de se expressar. Quando põe no papel, por exemplo, e vai ler, ele consegue se expressar melhor. E eu acho que o Se fato aqui, de fazer uma reunião também, né, Leandro, é aquela coisa, estar com o estado preparado para aquilo, não é pegar a pessoa de surpresa, eu falo isso muito com os casais. Não é o marido tá entrando no trabalho, você fala, vem cá que nós temos que falar sobre isso. Não, é algo que é programado, que a pessoa já vem, né, disposta a se expressar, disposta a receber, disposta a escutar, né? Então, acho que essa programação, ela muda totalmente em relação ao inesperado, né? muda. E a outra proposta, depois no final, é: o que devemos fazer? Nessa pergunta aqui, você busca, eu gosto de colocar a alternativa A, B e C. Ou seja, pessoas que são mais introvertidas, elas são muito planificadores na mente. Os fleumáticos, por exemplo, eles pensam: alternativa A, prós e contra, B, prós e contra, C, prós e contra, D, só que não tem fim. Extrovertidos, coléricos, por exemplo, eles não veem alternativas, eles só veem um ponto. Vai dar certo é fazer desse jeito e acabou. Então, eu gosto de, por exemplo, de dar a sugestão de seguinte: faça na reunião de pauta e pensar o que devemos fazer, soluções que nós podemos encontrar. E ali vai lá, coloque 4 alternativas: letra A, letra B, letra C, letra D, depois prós e contra. E aí os dois vão discutir os pontos positivos e os negativos, interessante até anotar para cada escolha. E aí agora, esse fica o X da questão. Quando o casal chega à melhor escolha? Quando os dois, diante de uma escolha, estão em paz. E essa paz perdura por dias, por exemplo, uma semana. Por quê? Quando um dos dois eles geralmente têm dúvidas, não é diferente de medos. Medo do novo é uma coisa, dúvida é outra. Dúvida significa que eu tenho uma questão que ainda não foi refletida. Então, os dois precisam pensar: tem dúvidas? Temos dúvidas? Se a partir do momento que não há mais dúvidas, mas há só um medo de agir devido ao futuro, aí sim significa que o casal chegou a uma concordância. Ou seja, a reunião de pauta, ela é uma estratégia muito interessante para que o casal possa, sem precisar ler tanto e tal, já ter uma espécie de roteiro para poder se ajustar. Acho que é muito legal essas dicas práticas que você trouxe, porque ao final das contas, né, o que todos querem, ou ao menos internamente anseiam, é se entender melhor, né, e conviver de forma mais leve. E eu acredito que essas dicas podem trazer muitas mudanças e elas podem ser orgânicas, graduais, né, não tem que se resolver tudo numa primeira reunião, mas trazer um compromisso entre as partes de fazer aquilo de maneira recorrente e também como uma nova forma de lidar com os desafios, porque se a gente pensar ao longo de uma jornada de um casal,
São muitos desafios que virão transvestidos de maneiras distintas ao longo desse amadurecimento, né, desse relacionamento, e à medida que essa família também vai mudando o contexto, porque as finanças, né, ela passa por todas as fases, né? E aí eu acho que a gente trazer novas formas de lidar nos ajuda realmente a fazer como que os frutos disso sejam frutos, né, que cheguem até ao nosso entorno de uma maneira também positiva, né, que agregue. E agora, para a gente já ir encaminhando para o final, Leandro, eu gostaria muito que você pudesse trazer formas que, para quem interessou esse tema, muitas pessoas que estão nos escutando talvez nem tinham conhecimento de que existiam, né, catalogados esses temperamentos e com isso também a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia. O que que as pessoas poderiam buscar para se aprofundar um pouco mais, para quem quiser, né? E ter um ganho com relação a esses. Eu falo que é uma benção, né? A gente pensar que tem pessoas que já antes de nós se aprofundaram anos e anos de estudo e a gente tem condições ali de num livro, né? Ou de num vídeo a gente conseguir beber dessa fonte, né? De quem tanto debruçou sobre os estudos. Então, se você puder nos trazer também formas de aprofundamento, acho que seria muito valioso para quem está aqui conosco hoje. Então, isso aqui é algo muito importante mesmo, porque é pensarmos o seguinte: o ser humano, ele é um ser voltado para o conhecimento. Nós somos uma espécie racional. Isso que nos diferencia dos animais. Então, nós somos pessoas a serem educadas e a se educar até morrer. Então, no processo de educação, nós temos duas coisas importantes. Nós temos a autoconsciência e a autogestão. No caso de casal, a autoconsciência de quem somos como um casal e a gestão dos dois, aquela inteligência social dos dois. Então, nós temos que pensar nas duas bases. Se a pessoa quer avançar, é importante que ela pense no seguinte: eu tenho que transformar a minha mentalidade. E aí, transformando a minha mentalidade, transformar a minha ação. Então, vamos lá. Dicas para que a pessoa possa aprofundar para transformar a mentalidade dela. De fato, ela precisa estudar. Se ela quer avançar, ela precisa estudar. Seja por leitura, seja por cursos. Eu trouxe aqui alguns livros que eles são interessantes. Tem um chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele é um livro muito interessante porque faz você aprender com as experiências vividas. O que que significa isso? Eu sempre vou ter que olhar para o meu passado e aprender com o que não deu certo, porque no que não deu certo, é bem provável que eu tenha ali esquemas mentais rígidos, sobretudo ligados ao meu temperamento. E aí eu posso olhar as repetições e verificar, opa, eu posso fazer diferente daquilo que em mim é meio que condicionado. Então, esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, tem um que hoje eu gosto demais para apresentar para os casais, que é O Temperamento que Deus lhe deu, do Art Dalahine, é um livro maravilhoso para poder adentrar no pouco como eu tendo a pensar e como o meu cônjuge tende a pensar. Para quem não gosta de ler muito, tem um resuminho desse livro, que é Os Temperamentos do Matrimônio, que ajuda demais a gente começar a ter esse ponto de partida. E para quem quer ler menos ainda, tem um que é como se fosse a base desses três aqui. É um resuminho do resuminho, mas feito muito. Em um fim de semana dá para você ler esse livro aqui. Ele se chama Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo, do padre Conrad Rock. Agora, quem quer uma dimensão mais profunda, para aprender a refletir sobre as paixões, numa dimensão ainda muito mais profunda que dos temperamentos, mas numa dimensão da concupiscência, do autodomínio, a essa aqui a pessoa tem que ter mais tempo para a leitura, porque é uma leitura mais sólida. Eu indico Ética a Nicômaco, de Aristóteles, porque ele Eu vou ajuda colocar todas as referências aqui, tanto no podcast quanto no YouTube. Eu vou colocar embaixo as referências, assim as pessoas podem dentro do. E pode ser que a pessoa comece a beber no raso, depois ela queira se aprofundar. É um caminho também, né? Com certeza. é um caminho. No Ética Nicômaco, se trata muito das dimensões das virtudes cardeais. Você Hum. lidar com cada aspecto da vida de uma forma prudente, temperante, forte e justa. Então, é um nível já mais.
elevado para quem quer não só se conhecer, mas também crescer em virtudes. Legal, É algo muito bacana. E tem um caminho também, que é pensarmos nos especialistas. com Aí, ó, nós certeza. temos você que trabalha com essa parte de planejamento financeiro, que acaba sendo também um processo psicoterapêutico, Eu mas brinco que tem a ele não outra. é terapia, mas ele é terapêutico, né? É uma frase, as pessoas ficam assim, mas isso aqui é terapia? Não, isso não é terapia, mas ele é terapêutico. E como eu bem comentei com você, Leandro, muitas vezes, quando a pessoa chega sem o suporte de um psicólogo, de um terapeuta, a gente acaba recorrendo, porque são chamados pelo pragmatismo, pela questão das finanças, como você falou, ele é um símbolo e ele está no nosso dia a dia, mas são levados a partir desse olhar de acolhimento e não só superficial do dinheiro, mas sobre o que ele está representando ali, o que que ele está evidenciando sobre as escolhas daquele indivíduo, ele é levado a um processo muito profundo de autoconhecimento, né? Então, eu acho que a gente traz essa temática de maneira, tenta trazer de maneira leve, mas acho que não deixa de ser um chamado e talvez um ponto de virada para quem nos escuta aqui, né? Porque às vezes ficam se debatendo e muitas vezes angustiados que não veem resultados, né, com os próprios movimentos que estão fazendo, e talvez porque estejam mesmo no nível de superficialidade, né? Então é convidá-los a realmente ir para o especialista e aprofundar, né, enquanto conseguirem, no tempo de cada um, que também isso é uma observação, imagem que você também tem aí na clínica. Cada um vai dando os passos que consegue naquele momento com o nível de consciência que tem. E respeitar isso é maravilhoso, né? Mas sem parar. Continue a nadar, né? Igual Dolly, continue a nadar. Pois é, eu tenho uma ferramenta, dou de sugestão também, que é complementar ao seu trabalho. Eu tenho uma mentoria só sobre comunicação para casal. Ah, legal, maravilhoso isso. Ela, é um programa onde essas dimensões mais voltadas mesmo para o temperamento, onde o casal ele pode aprender a como funciona o modo do outro pensar, agir, sentir, como eu posso me comunicar com ele. Como eu funciono no modo de pensar, sentir e agir, e aí, a partir daí, o que que eu posso me transformar? Eu criei, essa é uma mentoria, ela tem um programa Começo, de meio e fim, né? Assim, com do uma começo, cadência. meio e fim, é um treinamento que também é uma ferramenta para aprofundar essa capacidade de ter uma comunicação mais eficaz. Então, eu, como psicólogo, tenho essa ferramenta. Às vezes, você que está me ouvindo aí, você pode buscar algum outro psicólogo que vai ajudar você a ter essas clarezas maiores na gestão emocional. Ou seja, há diversas ferramentas que a gente pode ter hoje, ou com profissionais, ou com leituras, que podem nos ajudar e a gente precisa fazer isso. Nós estamos numa época onde eu costumo dizer o seguinte: 40, 50 anos atrás, havia uma forma diferente de lidar com o dinheiro. Havia uma forma diferente de comunicação conjugal em relação ao dinheiro. Hoje, por exemplo, a adolescência que era entre 18 e 21 anos, ela saltou para 28 e 35. Então, qual que é a tendência nossa hoje? A tendência nossa hoje é estar com 30, 35, até 40 anos, com uma visão muito infantil do trato com as suas próprias emoções e com o trato com a realidade financeira. Então, termos hoje uma perspectiva onde eu preciso buscar ajuda e buscar conhecimento é quase uma necessidade, porque nós não somos educados para isso. É isso. E eu acho que o interessante também fica aqui, né, esse convite, porque nós sabemos que eu lido todos os dias com casais e muitas vezes é um tabu a gente falar em terapia de casal. E o que você trouxe aqui é algo diferente e que muitas vezes pode evitar a necessidade de uma terapia de casal, que é um treinamento comportamental prioritariamente sobre comunicação, onde cada um vai poder reconhecer em si, né, qual é a sua natureza, qual que é a potência complementar de ter um outro muitas vezes diferente, e só essa mudança na comunicação eu consigo perceber, assim, Leandro, um ganho muito para além das finanças, né? É um ganho realmente dessa família. E eu sempre, quando eu falo em família,
Muitas vezes os casais, a gente não era o nosso tema aqui hoje, por isso que eu não abordei, mas muitas vezes os casais ficam muito preocupados quando chegam até mim em o que eu vou deixar para os meus filhos, né? Como que eu educo os meus filhos financeiramente? Eu não tive educação financeira e eu falo para eles, olha, cuidem dessa relação, cuidem de vocês, da comunicação, da coerência entre o que vocês falam e do que vocês vivem, porque ao final é sobre isso, né, que ficarão as marcas do ambiente externo sobre aqueles que são tão importantes, porque a gente, né, tem um desejo muito grande de fazer da melhor maneira possível quando a gente está falando de filhos. Então, eu acho que é uma oportunidade muito rica da gente poder evitar alguns desgastes, né, e já ter crescimento em todas as esferas, não só nessa econômica. Leandro, super obrigada por essa conversa, acho que foi muito rica. Obrigada por vocês que estão nos acompanhando aqui, seja escutando ou vendo o vídeo. O objetivo com essa série é trazer realmente conteúdos que realmente agreguem ao bem-estar da família, ajudando a você a construir uma vida a dois mais leve, saudável e próspera. E eu espero que esse episódio tenha trazido insights e dicas valiosas para que vocês deem passos concretos que melhorem a relação, o diálogo nas finanças e na parceria diária. Nos vemos no próximo episódio da série Casais e Dinheiro, histórias que se encontrem e que as diferenças no casal não sejam muros, mas né, pontes que possam fortalecer essa união. Muito obrigada e obrigada, Leandro, pela parceria e por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Karina, e a você, tudo de bom para que você possa crescer aí nas suas finanças, no seu relacionamento, que vocês que estão aí nos acompanhando possam ser muito realizados nos seus empreendimentos. E Bri- precisando de suas ordens. Obrigada.